Bom, olá pessoal, aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira, sou professor aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nesse vídeo, o meu objetivo é mostrar como é que a gente consegue fazer a integração entre um banco de dados do tipo Cassandra com o R, utilizando o GraphQL, certo? Por que eu resolvi fazer isso? Porque especificamente há muitos usuários em que desenvolvem suas aplicações utilizando R, e por outro lado o Apache Cassandra é um banco de dados NoSQL columnar, inclusive ele é o mais utilizado para esse propósito. Inclusive, se você vir aqui, fizer uma pesquisa aqui no DB Engines, procurar aqui pelo ranking. Então, uma vez acessando aqui o DB Engines e pedir para procurar aqui, por exemplo, de maneira geral, você vai encontrar aqui que o Cassandra, em termos de bancos de dados columnar, é o primeiro que aparece aqui. E se você fizer uma pesquisa aqui só para Wide Column Stores, você clicar aqui, o Cassandra ele aparece aqui em primeiro lugar, inclusive com a distância bem à frente do HBase, que seria o banco de dados da plataforma do Apache Hadoop, certo? Então, se vocês quiserem saber maiores detalhes do que é o Cassandra, porque ele é um banco de dados bastante interessante para quem quiser entrar para o mundo do NoSQL, vindo dos bancos de dados relacionais, eu recomendo primeiro dar uma consultada nesse livro aqui, que é o Cassandra, do Definitive Guide, 3rd Edition, do Jeff Carpenter e do Eben Hewitt. Certo? É um livro muito interessante, é um livro muito esclarecedor, principalmente te ajudando a fazer a transição dos bancos de dados relacionais para o NoSQL columnar. Inclusive ele tem uma linguagem chamada Cassandra Query Language, que é bem similar a quem já utiliza o SQL. E em paralelo a isso, eu também recomendo aqui no YouTube, você faz uma pesquisa aqui procurando por esse nome aqui, ó, DataStax Developers. E aí você, dentro desse canal aqui, você vai procurar aqui pelo Cassandra Day Brasil, que 2022. E dentro dessa playlist aqui você vai encontrar todos esses vídeos aqui. Para quem nunca utilizou o Cassandra, são vídeos bastante interessantes, que vai te mostrar o que é o Cassandra, como é que você pode modelar dados no Cassandra, como é que você pode desenvolver aplicações no Cassandra e por aí vai. Até mesmo vídeos te ensinando como obter a certificação no Cassandra. Se você quiser ter um aprofundamento do que é o GraphQL, existem vários vídeos no YouTube no qual vocês poderão encontrar como é que você pode utilizar essa linguagem. Agora, em termos de livro, eu recomendo você dar uma procurada nesse livro aqui, do GraphQL in Action, do Samer Buhner. Isso é também um livro bastante esclarecedor, bastante didático para quem nunca mexeu na vida com esses livros. E os links para vocês darem uma olhada, caso vocês queiram adquirir, eu vou também deixar na descrição desse vídeo, juntamente com o link aqui das playlists que vocês poderão encontrar aqui no canal do DataStax Developers. Ok? Então, sem mais atrasos, vamos agora para a prática de como é que a gente pode integrar um banco de dados que está lá no Cassandra com o R via GraphQL. Então, a melhor estratégia que eu recomendo para vocês é vocês virem aqui no site da DataStax e procurar pelo AstraDB, porque ele é, como o próprio nome diz, é um DBAS, ou seja, um Database as a Service, ou seja, você vai encontrar já o Cassandra todo prontinho na nuvem, então você não vai precisar instalar nada no seu computador, certo? E com a seguinte vantagem, se você optar pela conta grátis, você vai ter todo mês até 80 GB de armazenamento grátis e até 20 milhões de requisições de leitura ou escrita. Então, ou seja, para você ter um ponto de partida inicial para desenvolver os protótipos de suas aplicações, utilizando o Cassandra como base de dados,
é uma boa indicação. Claro que se seu protótipo evoluir já para uma plataforma mais em produção, seja qual seja o objetivo porque você está desenvolvendo sua aplicação, você pode ainda inclusive partir para as assinaturas pagas, e aí você vai ter uma maior liberdade de consulta, de armazenamento e por aí vai. E aqui ele é uma plataforma que ela te permite fazer já as consultas utilizando ou REST, ou utilizando o GraphQL, ou fazendo uma consulta diretamente usando o SQL, ou utilizando Documents API no formato JSON, ou você poderá inclusive baixar os drivers, para caso você queira utilizar o Node.js, caso você queira utilizar o Python, caso você queira utilizar o Java e por aí vai. E a tua base de dados, ela vai ficar armazenada, a depender da assinatura que você fizer, ou na Amazon Web Services, ou na Azure da Microsoft, ou no Google Cloud Platform, certo? Então, o primeiro passo, caso você queira entrar aqui, você pode entrar já, se você tiver uma conta no GitHub, é só clicar aqui. Caso você tenha uma conta no Google, é só clicar aqui. Ou você pode criar uma nova conta especificamente para acessar aqui no site. Caso você não tenha, é só clicar aqui no Sign Up e seguir as instruções. Então, eu como já tenho aqui uma conta no Google específico para isso, eu vou acessar aqui minha conta. Uma vez acessando a conta, o que é que ele vai te mostrar? O painel inicial para você começar a montar seu banco de dados. Ele é bastante intuitivo e, como recomendação que eu falei, se você vier aqui justamente nesse primeiro vídeo, que é a introdução ao Cassandra no Cassandra Day Brasil, inclusive que aconteceu esse ano, há uma parte desse vídeo que é um hands-on, que é justamente os instrutores mostrando como é que você faz o acesso, a criação da base de dados e por aí vai. Então, para quem nunca mexeu no Cassandra, é uma boa iniciativa vocês assistirem esses vídeos aqui. Bom, uma vez que você criou sua base de dados aqui, ele já vai mostrando aqui a tela principal da sua base de dados, certo? E aí, quando você clica nela, ele vai te mostrar aqui várias opções já para você fazer a conexão. Então aqui eu já estou partindo do pressuposto que você já criou sua base de dados, seguindo as diretrizes de como é que se cria uma base de dados e as tabelas na lógica do Apache Cassandra. O que eu vou mostrar aqui é como é que, uma vez sua base de dados está criada aqui, você pode via GraphQL acessá-la via UR. Então, só confirmando por que eu estou dedicando esse vídeo. Porque quando você vem aqui na aba dos drivers, você vai observar aqui, deixa eu clicar novamente aqui na aba dos drivers, você vai observar aqui que não tem um driver específico para você acessar via R. Certo? Inclusive eu já até pesquisei lá no CRAN, a única possibilidade que tinha não funciona. Então, em termos práticos, em termos on-site, a única possibilidade que eu encontrei para acessar o Apache Cassandra seria através do driver do Python, utilizando a biblioteca do Recutulate lá no R, ou seja, então teria uma aplicação no R utilizando um driver do Python acessando o Cassandra. Então, para evitar todo esse bypass, o que é que toda essa lógica, o que é que normalmente se faz? Você já desenvolve a aplicação diretamente no Python. Só que para quem é desenvolvedor R, para quem já trabalha bastante com R, isso cria um obstáculo a mais. Então, como é que a gente elimina esse obstáculo? O que eu pude pesquisar aqui é via API, entendeu? Mantendo tua base de dados na nuvem. E por que não utilizar o REST API, ou REST API? Porque basicamente a tua consulta seria bastante limitada. Você teria uma certa dificuldade se você quisesse fazer consultas mais complexas. E pelo GraphQL você pode fazer as consultas do nível de complexidade bem mais fácil e com o seguinte detalhe: ele só vai trazer exatamente o que você quiser, utilizando especificamente uma única URL de API. Enquanto que para cada consulta, para cada formato que você teria que fazer utilizando aqui o REST API, cada uma delas seria uma API diferente. E aqui você vai trabalhar com uma API única.
Dito isso, quais são os passos? Uma vez que você criou sua base de dados, o próximo passo você vai ter que criar aqui um Application Token. O Application Token é justamente as credenciais de acesso que te permitirão acessar a tua base de dados pelo GraphQL e por consequência através do R. Aqui a recomendação é que você sete esse role, esse papel, no formato do API Administrator User. Esse formato, toda vez que você cria uma base de dados, é criado uma role específica para o banco de dados por padrão. E a minha recomendação é que você só crie essa role aqui se você for o administrador, justamente para você fazer o controle da tua base de dados. Caso você queira desenvolver uma aplicação específica somente para consultas, eu vou dar uma sugestão aqui melhor do que você pode fazer. Então, na hora que você clicar aqui em Application Token, ele vai abrir aqui uma nova janela. E aí, o que é que você vai perceber justamente aqui, ó? Você vai ter aqui esse menu pop-up aqui, para você escolher qual é a role que você vai querer disponibilizar para o teu usuário. E aí, pessoal, normalmente quando você quer que teu usuário só faça consultas, a minha recomendação é você escolher esse daqui, ó, que é o API Read Only User. Porque aí você garante que a única coisa que teu usuário vai poder fazer é consultar. Certo? Então você vai escolher aqui o API Read Only User, certo? Se você bota aqui o API Administrator User e disponibiliza para o teu usuário, ele pode de alguma maneira fazer alterações na tua base de dados. Entendeu? Se você quiser que assim o seja, cuidado até que ponto você pode permitir isso para o teu usuário. Então a minha recomendação, só para consulta, você escolhe aqui o API Read Only User. Você clicou aqui, aí ele vai habilitar esse botão aqui do Generate Token. Certo? Uma vez que ele habilitar aqui, ele vai te permitir fazer o download de um conjunto de informações. Certo? Porque desse conjunto de informações vai ter uma informação bastante específica que a gente vai precisar dela para que a gente consiga fazer as conexões. Certo? Então eu já tinha feito aqui, eu tenho aqui um API Read Only User aqui. Certo? Uma vez que você faz esse download, você vai ter acesso a um arquivo .csv, que nesse arquivo .csv ele vai te dar 4 informações aqui. O teu cliente ID, o teu cliente secret, a role, que aí vai dizer lá que é o API RO User, ou seja, API Read Only User, e ele vai te dar aqui o token. Então essa informação específica aqui do token é que a gente vai precisar daqui a pouco. Entendeu? Inclusive, uma vez que você tiver acesso, você guarde, porque se você perder essa informação, você vai ter que gerar um novo token. Certo? Inclusive, essa informação que vai ser gerada nesse arquivo .csv, nós vamos precisar para esse conjunto de comandos que já eu vou explicar o que é que eles são. Então, feita essa parte aqui, você teve acesso, você pode até encerrar essa aba aqui. E aí, o segundo passo que eu recomendo é vir aqui onde ele tem aqui no Create Table, mas o que mais vai nos interessar é nesse GraphQL Playground. Na hora que você clicar aqui no GraphQL Playground, o que eu acho fantástico dessa plataforma é que uma vez que você cria a tua base de dados lá no AstraDB, ele automaticamente já vai criando as possíveis consultas e funções que você pode fazer no GraphQL. Então, essa parte de conexão dentro da tua base de dados e o GraphQL, o próprio AstraDB aqui ele vai fazer de maneira automática a partir de como você criou suas tabelas lá. Então, eu acho isso bastante fantástico. E aí, chegou nessa tela, o que nos vai interessar nesse momento é nessa aba aqui do GraphQL aqui, não o GraphQL Schema. Então, a gente clica aqui. E logo de cara aqui a gente vai ter um conjunto de informações que é bastante interessante. Então vou voltar aqui para esse meu arquivo texto. E aqui a minha próxima recomendação é você criar um arquivo. Que é que você vai colocar o nome que você quiser, claro, sem aqui esses sinais de maior ou menor. Ou seja, você vai criar aqui o nome do arquivo, ponto
env, que aqui vai ser um arquivo que vai salvar as tuas variáveis de ambiente, ou as suas famosas environment variables, para que você permita fazer a conexão do R via GraphQL até a tua base de dados lá no AstraDB. Certo? Então você salva esse arquivo. E nesse arquivo você terá essas três variáveis de ambiente aqui. Você pode dar o nome que você quiser. Isso daqui é só uma sugestão de nome. Então aqui, esse AstraDB underline URL igual, veja que aqui eu tenho aqui HTTPS, duas barras, e aqui você vai ter o local onde você salvou sua database quando você foi criá-la. Então, como é que eu crio uma database no AstraDB? Recomendação, volta aqui, ó, primeiro vídeo aqui do Cassandra Day Brasil. Beleza. Então você vai colocar aqui onde você salvou esse .apps, .astra, .datastack.com /API /GraphQL. E aqui vai ser o nome da sua keyspace. Então a keyspace para o Cassandra é equivalente ao database do SQL. Certo? Então eu tenho aqui nas minhas keyspaces, eu vou ter um conjunto de tabelas, assim como lá num banco de dados relacional, eu teria minha database e meu conjunto de tabelas. Certo? Se você for utilizar, por exemplo, Postgres, aí você tem o database, você tem os esquemas, e dentro dos esquemas você vai encontrar as suas tabelas. Esse AstraDB origin é justamente essa primeira parte aqui, se vocês olharem, ele para aqui, que é dizendo aonde foi que você salvou sua base de dados. Então aqui esse primeiro passo é onde você salvou a sua base de dados, e aqui onde está a URL para você fazer todas as suas consultas. E aí onde vem um momento bastante interessante quando você usa o GraphQL, é que você só precisa dessa API. Ó. Se você fosse utilizar o REST, para cada consulta você ia ter uma API diferente. E o GraphQL não, você só precisa dessa e acabou-se. E por fim, esse AstraDB aqui, underline RO, underline token, é justamente o token que você obteve aqui, e aqui você vai colocar do jeito que você obteve, você vai colocar aqui. E aí você vai salvar esse teu arquivo de ambiente, entendeu? O nome que você quiser aqui, .env, você salva num diretório qualquer aí do seu computador. Ok? Beleza. Feito isso, eu vou mostrar para vocês como é que se dá as consultas, as práticas aqui no Playground. Só para quem não ficar tão distante do que seria esse token, eu vou mostrar aqui um exemplo de token que, na hora que você está utilizando o Playground, foi criado para que o Playground acesse tua base de dados lá no AstraDB. Então esse daqui seria um exemplo de token aqui, e a cada novo acesso que você faz no Playground, ele muda esse token. Certo? Então, vamos lá. Como eu já criei aqui uma base de dados, e aí só para deixar claro o que seria onde você salvou a sua database, aqui, é justamente, por exemplo, essa numeração que para até aqui. Ó, certo? E aí você vai salvar do jeito como você quiser, de acordo com a sua necessidade. Aqui no finalzinho, para poder funcionar, onde tem esse system, eu tenho que colocar a keyspace que eu quero trabalhar. E aqui no meu exemplo eu vou colocar aqui como CEASAS. Certo? Mas pode ser a keyspace que você quiser. Certo? Feito isso, você veja que ele já está habilitado para você começar a fazer suas consultas. Certo? Então, vou montar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês um exemplo de consulta. Vou mostrar aqui rapidinho aqui, pegar uma consulta bastante simples, mas já eu volto para o R aqui, que é o objetivo, mas eu quero antes fazer um detalhamento aqui no Playground. Então aqui seria um exemplo de consulta que você poderia fazer. O que é que ela está fazendo aqui? Ó? Toda consulta ele vai começar aqui você abrindo chaves e fechando chaves. Você pode até nomear a consulta do jeito que você quiser.
Mas dentro dela, se você observar aqui, eu já tenho uma função. Essa é a função específica para essa tabela que eu criei lá na minha base de dados. E se você quiser entender a documentação das consultas para as tabelas que vocês criaram lá, basta você clicar nessa abinha aqui, Docs. E aqui ele vai mostrar aqui as consultas, ou seja, as queries, ou seja, para cada tabela que você criar lá no AstaDB, ele vai criar uma query específica. Então, como eu criei aqui 4 tabelas, então eu tenho 4 tipos de consultas aqui. Se você quiser fazer um detalhamento de como essa query pode ser executada, basta você clicar aqui na setinha que ele vai mostrando os parâmetros de entrada e qual vai ser o teu parâmetro de saída. E se você quiser saber, por exemplo, como é que eu faço aqui uma filtragem, como é que eu busco um valor específico, como é que eu faço um ordenamento, um agrupamento, ou opções a mais que o banco de dados permite, do tipo, como é que eu posso visualizar todas as minhas linhas, porque no GraphQL há uma limitação de visualização de linhas, isso já eu mostro para vocês. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui uma filtragem, eu venho aqui nos argumentos, ó, e clica aqui, e ele vai me detalhando o que é que eu posso colocar de parâmetro para filtragem. Se eu quiser fazer uma consulta do tipo Group By, ele me mostra aqui os parâmetros que eu posso fazer. Certo? Que é o caso dessa consulta que eu vou mostrar aqui. Ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa tabela consulta 1, e aí eu vou querer trazer todos os estados que estão existentes lá. Mas como o estado, no meu caso, ela é uma partition key, então, ou seja, ela vai trazer várias respostas, então eu quero que ele faça o agrupamento de todas essas respostas possíveis lá. Então eu estou fazendo uma função de group by aqui, ó, e aí eu estou querendo que seja por estado. Aí veja que encerra aqui a função, e aqui nesse segundo conjunto de chaves é justamente a minha resposta, certo? Então eu quero que traga valores, e dentro desses valores eu estou dizendo que eu só quero especificamente o nome do estado. Se eu clicar aqui e pedir para rodar, ele vai mostrar aqui todos os estados que existem nessa base de dados aqui, ó. Então todos os estados mostrando aqui pelo GraphQL, certo? Então, como recomendação, esse é um exemplo de consulta que você pode fazer aqui. Você pode inclusive passar parâmetros. Caso você queira passar parâmetros, aí você vem aqui no Query Variables. Aí aqui você vai informar os parâmetros. Então vou apagar essa consulta aqui, eu vou colocar uma consulta que envolva parâmetros. Eu vou selecionar essa outra consulta aqui que eu montei, já eu vou mostrar para vocês como é que ela vai funcionar no R. Vou colar aqui. Veja que aqui ela está numa única linha. Se você quiser torná-la mais bonitinha, é só você clicar aqui nesse botão Prettify aqui. E aí ela mostra como é que seria melhor ordenada, melhor entendida essa consulta. Então vamos lá, você quer utilizar uma consulta que você possa passar um parâmetro. Então normalmente você começa aqui com query, aí abre parênteses, você bota a variável que você quer passar como parâmetro e o tipo dessa variável, se é um string, se é um inteiro, se é um booleano, e por aí vai. Aí você abre parênteses, abre o chaves aqui, fecha o chaves aqui, ó. E aí você monta aqui qual é o tipo de consulta. Estou querendo fazer uma consulta nessa tabela aqui. Logo, eu quero fazer aqui uma filtragem da variável estado, e ela tem que ser igual, ou seja, se você quiser ver aqui na documentação, quando você quer fazer, por exemplo, filtragens, aí se você vier aqui por estado, ele te mostra quais são as operações booleanas que você pode fazer. Se você quer igual a um determinado valor, não igual a um determinado valor. Aqui o GT seria greater than, ou seja, maior que, greater than or equal, ou seja, maior que ou igual a um determinado valor, less than or equal, ou seja, menor que ou igual a um determinado valor, ou se está dentro de um conjunto de opções. Veja que quando eu tenho o tipo da variável entre colchetes aqui, então isso daí é como se fosse um array. E aí você pode botar várias opções. Esse in
ele funciona como se fosse o operador OR, o operador OR. Então você colocando as opções aí, ele vai fazer a consulta de acordo com esse conjunto de opções. Então aqui eu quero que ele, só que aqui como eu não coloquei colchete, então ele só vai trazer uma consulta para um determinado valor. Então, ou seja, eu passo o valor aqui, ele joga aqui, entrou aqui, ele aparece aqui, tem que ser igual a esse valor. E aí eu vou fazer um agrupamento pelas cidades que existem nesse determinado estado. Então, group by. E aí o valor que eu quero buscar é só simplesmente o nome da cidade que eu estou fazendo agrupamento aqui. Para passar o parâmetro, eu venho aqui no Query Variables, aí eu abro e fecho chaves. E aí, como a variável aqui é estado, então entre aspas duplas eu coloco aqui estado. Veja que ele já aparece aqui, ó, porque ele está mostrando aqui, então ele já me dá essa opção aqui, ó. Então basta eu escolher. E aqui, entre aspas duplas, eu vou colocar aqui São Paulo. Se eu clicar aqui, ele vai trazer as cidades que possuem CEASAs no estado de São Paulo. Então todos esses resultados estão aqui. Certo? Se eu mudar aqui, por exemplo, para PE, Pernambuco, se eu clicar aqui, ele vai mostrar somente as duas cidades em Pernambuco que possuem CEASAs. E veja a grande magia, a grande vantagem do GraphQL. Eu só preciso de uma única API e eu vou transformando, vou complexificando o tipo da consulta que eu quero e eu trago exatamente somente o que eu quero. Eu coloco aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul e peço para rodar, ele só vai trazer as duas cidades que possuem CEASAs no Rio Grande do Sul. Certo? Então é assim que funcionam as consultas no GraphQL, assim de uma maneira bem rápida. E maiores detalhes, como eu falei, pessoal, dá uma consultada aqui no livro do Summer Brunner e vocês vão ver que isso é bastante intuitivo, justamente para quem nunca mexeu na vida. Bom, próximo passo agora, pessoal, é como é que a gente faz esse tipo de consulta no R. Ou seja, eu já montei minha base de dados aqui e criei as formas de acesso. Mostrei aqui no Playground, assim, de uma maneira bem rápida, como é que funciona essas consultas utilizando o GraphQL. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no R. Então vamos lá. No R, eu vou utilizar essas três bibliotecas aqui. A primeira biblioteca, e a biblioteca mais chave, é essa daqui, que é a GHQL, ou GHQL. Certo? É essa biblioteca que vai permitir que o R converse com a tua base de dados via GraphQL a partir dos acessos que você criou para que você faça suas consultas. O JSONLite, essa biblioteca ela vai ser fundamental porque, como vocês viram lá, o resultado ele volta no formato JSON. E aí o JSONLite vai ser justamente para transformar do formato JSON numa tabela, num data frame padrão do R. E o dplyr é a biblioteca padrão, uma das bibliotecas assim, bastante utilizadas, não é nem a padrão, bastante utilizadas no R para você fazer consultas do tipo SQL no próprio R. Eu vou precisar de algumas funções dela específicas aqui. E basicamente são essas três bibliotecas que nós vamos utilizar. O próximo passo, pessoal, é a gente trazer para o R esse conjunto de variáveis de ambiente que nós salvamos aqui. Ó. Então a gente tem que pedir para o R enxergar esse conjunto de variáveis. Então quando eu uso esse comando aqui, o do read renviron, aí eu tenho que, lembra que eu disse que você tem que salvar no arquivo do .env, então você tem que lembrar qual é o diretório que você está salvando, e aí você salva aqui não, você coloca o comando aqui dizendo onde é que está aquele arquivo com esse conjunto de variáveis de ambiente aqui que você já salvou. Dito isso, aí a gente vai criar a conexão com o AstaDB utilizando aqui a biblioteca a GHQL. Então o comando básico, gente, é utilizar esse comando aqui, ó, que é o GraphQL Client.
E se você observar aí, esse daí é um comando que ele funciona de acordo com os preceitos da programação orientada a objetos. Então a gente vai criar aqui um objeto cliente, que esse objeto cliente ele vai fazer a conexão com o teu GraphQL via GraphQL a tua base de dados lá no AstaDB. Então, o primeiro passo que a gente precisa é dizer qual é a minha URL, que é justamente a sua API. Se olhar aqui é o AstaDB URL, como eu falei para vocês aqui, o AstaDB URL é justamente onde é a tua API, especificando qual é a keyspace que você vai trabalhar. Nunca esqueça disso. Depois ele pede aqui um conjunto de headers, tá certo? E aí eu vou mostrar, a minha dica é que vocês façam exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui. Ele tem que ser passado no formato de lista, certo? E os únicos headers que vocês vão poder alterar é justamente onde tem aqui o origin. Então você vai buscar aqui o AstaDB origin, que é justamente essa outra URL que eu estou mostrando aqui. Então ele vai buscar isso daqui. Os outros parâmetros aqui, gente, vocês mantêm o mesmo, não façam as alterações aqui. E aí o outro parâmetro é esse x-cassandra-token, que aí ele vai buscar o seu token que você salvou aqui na variável de ambiente, certo? Aqui só para mostrar seria algo equivalente a isso aqui, certo? Então, se não seguir essa configuração, ele não fecha, ele não vai conseguir fazer o R acessar tua base de dados via GraphQL. Montou isso daqui, então ele vai salvar aqui um objeto do tipo cliente, certo? E aí, esse objeto cliente aqui, eu vou utilizá-lo, certo? Numa outra função aqui, ó, aqui embaixo. Então na hora que ele fez aqui, ele fez a minha conexão. E essa outra função que eu estou utilizando aqui, essa função, ela vai permitir que eu faça, digamos assim, as minhas consultas. Então veja, aqui eu crio a minha conexão, certo? E aqui embaixo vai ser a minha função, uma função para eu fazer várias consultas. Eu resolvi fazer assim porque me deu maior dinamismo. Então nessa função aqui que eu chamei de consulta AstaDB, underline AstaDB, é uma função que vai receber a tabela que eu quero consultar, o tipo de consulta e possíveis parâmetros. Esses parâmetros são as variáveis que existem lá nas minhas tabelas. Então aqui nessa minha consulta eu vou utilizar essa função aqui query, aqui essa função query, que ela vai criar um objeto de tipo consulta aqui, certo? Aí aqui eu estou criando a consulta e aqui eu nomeio a consulta, que você pode colocar o nome que você quiser, e aqui esse query é justamente esse tipo de consulta que você vai criar aqui para o GraphQL executar. Aqui em variáveis é justamente os parâmetros que você vai colocar caso seja necessário. Então ele vai pegar esses parâmetros aqui e vão colocar aqui nessa lista de variáveis. Aqui em df, veja que aqui nesse from JSON eu já vou pegar o resultado que já vai sair aqui no formato JSON e já transformar numa tabela. E aqui, ó, veja que aqui eu tinha criado a conexão cliente, então agora aqui eu vou executar a consulta. Então preciso de parâmetros, que parâmetros são esses? É a minha consulta que eu criei aqui, ó. Veja que aqui o nome que eu dei, ela está aparecendo aqui, ó. Então o objeto consulta vai consultar essa consulta aqui, com esse conjunto de variáveis que vão estar aqui. E o flatten, estando verdadeiro, o flatten, né? Ele vai exatamente o que? Pegar o formato JSON e transformar na tabela. Tá certo? E aí, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou buscar no conjunto data, tá vendo aqui? Ó, que de fato o que ele vai voltar é uma lista, mas dentro dessa lista vai estar a tabela que me interessa. Então esse data aqui, ó, é justamente esse data aqui que volta da consulta.
Vai voltar esse objeto aqui, e aí dentro eu vou procurar esses parâmetros aqui e transformá-los numa tabela. Que estão no formato JSON aqui, ó. Então, dentro desse objeto, aí aqui eu vou ter a tabela que me interessa, que isso vai estar de acordo com a minha consulta, ou seja, essa tabela aqui é justamente esse nome aqui, ó, da função. É isso aqui. E aqui esses values são justamente esses resultados aqui, ó. Dentro desse value, vejo que ele tem aqui um array e vou me pegar todos esses valores dentro dos values aqui. Certo? Aí aqui eu coloquei, no meu caso, eu coloquei uma função a mais aqui, porque às vezes esse preço médio, ao invés de voltar num formato de inteiro, ele voltava num formato de string. E aí, se o preço volta no formato de string, isso daí me impediria de fazer algumas operações numéricas com ele. Então, isso daqui não é obrigatório, isso daqui só funciona para o meu caso, que sou eu transformando, se por um acaso o preço médio estiver dentro do resultado aqui, dessas colunas, é para transformá-lo no formato numérico. E aí essa função retorna aqui a minha tabela. Depois o que foi que eu fiz foi criar uma outra tabela que ela vai mostrar aqui, que ela vai armazenar a tabela que eu quero consultar. Isso vai variar de acordo com as tabelas que você salvou lá no AchaDB. E vai criar uma outra coluna de consulta, que aqui estão todas as minhas consultas no formato do GraphQL. Certo? Então todas as minhas consultas estão aqui. E aqui abaixo é justamente eu executando cada uma das 10 possibilidades de consulta que eu criei aqui. E isso vai variar conforme o seu caso. Então vamos rodar o código aqui. Ó. Então primeiro eu vou carregar aqui as bibliotecas. Ele carregou aqui as bibliotecas. Aqui eu vou pedir para o R ler meu arquivo com as variáveis de ambiente. Depois ele vai criar aqui a minha conexão com o AchaDB. Veja que ele já criou aqui, ó. Depois ele vai criar a minha função de consulta. Ele criou aqui a minha função de consulta. Depois ele vai criar a tabela que possui todas as minhas consultas. Só para vocês verem aqui, ó. Então aqui eu tenho o tipo de tabela que eu vou fazer a consulta e aqui a consulta propriamente dita. E aqui agora eu vou executar as minhas consultas. Então, por exemplo, essa minha primeira consulta aqui, ela vai me retornar todos os estados presentes lá no meu banco de dados, que possuem CEASAs. Essa linha 2 aqui, ela vai retornar uma cidade em específico. Eu também posso consultar aqui numa cidade em específico, ou seja, numa CEASA em específica, quais são os produtos que ela comercializa lá. Depois eu posso consultar todas as datas disponíveis naquela base de dados. Aí aqui o que eu vou consultar é justamente o que é que eu estou buscando aqui. Eu quero que você me traga todos os preços médios do alho da CEASA da cidade de São Paulo, que está no estado de São Paulo, entre janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Aqui são preços mensais. Tá? Aqui eu vou consultar numa outra tabela quais são os produtos. Aqui também as datas referentes àqueles produtos. Aqui, o que é que eu estou consultando aqui? Eu estou consultando o preço médio do alho no mês de janeiro em todas essas CEASAs, certo? Para fazer uma comparação, por exemplo, onde é que está o mais barato, onde é que está o mais caro. Aqui, como eu já ordenei, então aqui na CEASA da Grande BH, em janeiro de 2021, onde você encontraria o preço do alho, o quilo do alho mais barato. Olha aqui que inclusive ele volta até com a unidade. E aqui
Por exemplo, aqui na Ceasa de Patos, lá na Paraíba, é onde o quilo do alho está mais caro, em janeiro de 2021. Certo? Aqui eu posso fazer aqui a mesma consulta, só que aqui eu estou fazendo aqui, pegando de todo mundo, ou seja, o alho de todos os estados e de todas as ceasas. E aqui, por fim, eu estou fazendo também mais uma consulta específica. Eu estou trazendo aqui, ó, alho e cenoura, ou seja, eu tenho 2 parâmetros de consulta. Da cidade de São Paulo, da Ceasa que está em São Paulo, estado de São Paulo, preço médio lá nesse conjunto de períodos aqui, ou seja, de janeiro até março de 2021. Bom, pessoal, então eu espero que esse vídeo ajude a quem quer fazer esses estudos utilizando o Apache Cassandra no AstraDB e fazer essas conexões com o GraphQL via o R, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, vocês deixem seus comentários aí. Deixarei alguns links também nesse vídeo. Até a próxima. Até mais.